Pauta da 80ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cajubi, realizada em 6 de maio de 2015. Boa noite a todos, nobres colegas, vereadores e público presente. Solicito que ficamos todos de pé para a oração que Jesus nos ensinou. Peço que o primeiro secretário faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Aderval Manfredo. Presente. Agerino dos Anjos Araújo. Anderson Cristiano de Moraes. Wilson Bueno. Márcio Antônio de Faria. Maria de Lourdes Saquetim. Nivaldo Ferreira das Neves. Renato Martins da Silva presente. E Wilson Miatelo Diniz. Havendo número legal para a deliberação sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Expediente do dia. Ordem do dia. Leitura do ofício número 172/2015 do Poder Executivo de 24 de abril de 2015. Prefeitura do município de Cajubi, Estado de São Paulo. Mensagem do Executivo, Cajubi, São Paulo, 24 de abril de 2015. O ofício é o 172 de 2015. Ao senhor presidente, com nossos respeitosos cumprimentos, vem através do presente encaminhar para apreciação e deliberação dos senhores vereadores desta Câmara o projeto de lei 110 de 2015, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município de Cajubi para o exercício de 2016 e das outras providências. Considerando-se a importância do presente projeto de lei por estar substanciado nos termos da Constituição Federal, o artigo 165, segundo Lei número 4.320/64 e Lei Orgânica do Município de Cajubi, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2015, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e atende às determinações impostas pela Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000 e a Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional. Certo de poder contar com a atenção de Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para reiterar-lhes os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli, o prefeito, ao excelentíssimo senhor Aderval Manfredo, presidente da Câmara Municipal de Cajubi. O projeto de lei 110 de 2015 estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2016 e das outras providências. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Capítulo 1º das disposições preliminares, o artigo 1º nos termos da Constituição Federal, artigo 165, segundo Lei Federal número 4.320/64, Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000 e Lei Orgânica do Município. Esta lei fica as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2016 e orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual. Único, as normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da administração direta e indireta. O artigo 2º, a elaboração da proposta da lei orçamentária anual abrangerá os poderes legislativo, executivo, entidades da administração direta e indireta, nos termos da Lei Complementar número 101 de 2000, observando-se os seguintes objetivos estratégicos. Primeiro, combater a pobreza e promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, promover o desenvolvimento do município e o crescimento econômico. Terceiro, reestruturação e reorganização dos serviços administrativos, buscando maior eficiência de trabalho e arrecadação. No quarto, assistência à criança e ao adolescente. No quinto, melhoria da infraestrutura urbana. Capítulo 2º, prioridades e metas. O artigo 3º, as prioridades e metas da administração pública municipal para o exercício de 2016, especificadas no anexo 2A, que integra esta lei, são compatíveis com os programas constantes do plano plurianual relativo ao período 2014-2017 e terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária anual, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas. Capítulo 3, das metas fiscais, passivos, contingentes e outros riscos fiscais. O artigo 4º, as metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2016 são aquelas apresentadas no demonstrativo de metas fiscais integrante desta lei desdobrados em tabela 1, metas anuais, tabela 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, tabela 3, metas fiscais
atuais comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Tabela 8, estimativa e compensação da renúncia de receita. Na tabela 9, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. O único, as tabelas 1 e 3, de que trata o caput, são expressas em valores correntes e constantes. Caso ocorram mudanças no cenário macroeconômico do país, seus valores poderão ser alterados conforme decreto do Executivo. O artigo 5º integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com a indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo, caso venha a se concretizar. O capítulo 4º das orientações para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2015, o artigo 6º, atendidas as metas priorizadas para o exercício 2016, a lei orçamentária poderá contemplar o atendimento de outras metas, desde que façam parte do plano plurianual correspondente ao período de 2014-2017 e lei de diretrizes orçamentárias de 2016. O artigo 7º, a lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. No único, entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja realização física esteja conforme o cronograma físico-financeiro pactuados em vigência. O artigo 8º, para fins do dispositivo no artigo 16, terceiro da Lei Complementar 101 de 2000, consideram-se irrelevantes as despesas realizadas anualmente até o valor de R$ 8.000. No caso de aquisição de bens ou prestação de serviços, é de até R$ 15.000. No caso de realização de obras públicas, os serviços de engenharia. O artigo 9, em atendimento ao dispositivo no artigo 4º, inciso 1, a linha é de Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, os custos dos programas finalísticos financiados pelo Orçamento Municipal deverão ser apurados mensalmente mediante a liquidação da despesa. Primeiro, as despesas serão apropriadas de acordo com a efetiva destinação dos gastos baseados em critérios de rateio de custos dos programas. O segundo, a avaliação dos resultados far-se a partir da apuração dos custos das informações físicas referentes a metas estabelecidas na LDO. Para os efetivos deste artigo, considera-se programa finalístico aquele cujo objetivo estratégico e de proporcionar a incorporação de um bem ou serviço para atendimento direto das demandas da sociedade. O artigo 10, quando da execução de programas de competência do município, poderá este adotar a estratégia de transferir recursos a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que compatíveis com os programas constantes na lei orçamentária anual, autorizadas em lei municipal específica e seja firmado convênio, ajuste ou congênere pela qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, forma os prazos para a prestação de contas. O artigo 11, as transferências financeiras entre órgãos dotados de personalidades jurídicas próprias, assim como os fundos especiais que compõem a lei orçamentária, ficam condicionadas às normas constantes das respectivas leis instituidoras, leis específicas ou regras determinadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, não se aplicando ao disposto no artigo anterior. O artigo 12, até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária do Exercício de 2016, o Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal do desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Primeiro, integrarão a programação financeira e o cronograma de desembolso. Primeiro, transferências financeiras a conceder para outras entidades integrantes do orçamento municipal. Segundo, transferências financeiras a receber de outras entidades integrantes do orçamento municipal. Terceiro, eventual estoque de restos a pagar processado e não processado de exercícios anteriores. O quarto, saldo financeiro do exercício anterior. No segundo, o cronograma de que trata este artigo dá prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias e de caráter continuado no município em relação às despesas de caráter discricionário, respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes. O terceiro, as transferências financeiras ao Poder Legislativo será realizada até dia 20 de cada mês
respeitando o limite máximo estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal de 1988, introduzido pela Emenda Constitucional número 25, de 14 de fevereiro de 2000. Artigo 13. A lei orçamentária anual deverá conter reserva de contingência e poderá ser destinada: primeiro, cobertura de créditos adicionais; segundo, atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 14. Na forma do artigo 13 da Lei Complementar 101 de 2000, até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as receitas próprias dos órgãos da administração indireta. Primeiro, na hipótese de ser constatada, após o encerramento de cada bimestre, frustração na arrecadação de receitas capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixados no anexo de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação de empenho e movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados estabelecidos. Segundo, ao determinarem a limitação do empenho e movimentação financeira, os chefes dos poderes executivo e legislativo adotarão critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente em educação, saúde e assistência social. Terceiro, não se admitirá a limitação do empenho e movimentação financeira nas despesas vinculadas, caso a frustração na arrecadação não esteja ocorrendo nas respectivas receitas. O quarto, não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento de serviços da dívida e precatórias judiciais. Limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução de eventual excesso da dívida consolidada em relação à meta fixada no anexo de metas fiscais, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. O artigo 15, a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo anterior poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração de receita se reverta nos bimestres seguintes. O artigo 16, fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de responsabilidade de outras esferas de governo, desde que firmados os respectivos convênios, termos de acordo, ajuste ou congênere e haja recursos orçamentários disponíveis. No artigo 17, o projeto de lei orçamentária será elaborado de forma consolidada, em conformidade com as diretrizes fixadas nesta lei, como o artigo 165, 5º, 6º, 7º e 8º, da Constituição Federal, com a Lei Federal número 4.320, de 14 de março de 1964, assim como a Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001, da Secretaria do Tesouro Nacional e atualizações posteriores. Primeiro, a lei orçamentária anual compreenderá: primeiro, orçamento fiscal; segundo, orçamento da Seguridade Social. No segundo, os orçamentos fiscais e da Seguridade Social discriminarão no mínimo as despesas por unidade orçamentária detalhada por categoria econômica, grupos de despesa e modalidade de aplicação nos termos da Portaria Interministerial número 163 de 2001, do Ministério da Fazenda e do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. O artigo 18, a mesa da Câmara Municipal elaborará sua proposta orçamentária para o exercício 2016 e a remeterá ao Executivo até 30 dias antes do prazo previsto para a remessa do projeto de lei orçamentária ao Poder Legislativo. O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo 30 dias antes do prazo determinado no caput deste artigo, os estudos e estimativas das receitas para o exercício 2016, inclusive da corrente líquida e as respectivas memórias de cálculo na forma prevista no artigo 12, terceiro da Lei de Responsabilidade Fiscal. O artigo 19, o Poder Executivo fica autorizado, nos termos da Constituição Federal, a: primeiro, realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor; segundo, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor; terceiro, nos modos do artigo 165 do 8º da Constituição Federal e do artigo 7º, inciso 1, da Lei Federal número 4.320 de 1964, a lei orçamentária anual conterá autorização aos órgãos integrantes de orçamento até 20% para abertura de créditos adicionais suplementares.
No quarto, fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do artigo 67, inciso 6º da Constituição Federal, a realizar na execução orçamentária anual até o limite de 15% das despesas inicial fixada, transposições, remanejamentos e transferências de uma categoria de programação para outra ou de um órgão orçamentário para outro. O capítulo 5 das disposições relativas às despesas com o pessoal. O artigo 20, para fins de atendimento do dispositivo 169 do 1º e 2º da Constituição Federal, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações da estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal em qualquer título, constantes de anexo específico do projeto de lei orçamentária, observado o limite prudencial disposto no artigo 22 único da Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000, desde que devidamente observada a legislação eleitoral. Primeiro, os aumentos de que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. No segundo, lei especifica para as hipóteses previstas no início 1 do caput, observância da legislação vigente no caso do inciso 2 do caput. Segundo, a administração pública direta ou indireta poderá fazer a revisão geral anual dos subsídios e da remuneração dos agentes públicos sem distinção de índices. No terceiro, no caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados no artigo 29 e 29A da Constituição Federal. O artigo 21, na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública na execução de programas emergenciais de saúde pública ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do chefe do Executivo. O capítulo 6º das disposições sobre alteração da legislação tributária do município, artigo 22, o Poder Executivo poderá encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alteração da legislação tributária, especialmente sobre: primeiro, revisão e atualização do Código Tributário Municipal de forma a corrigir distorções, revogações das isenções tributárias que contrariam o interesse público e a justiça fiscal. Terceiro, revisão das taxas objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do município. No quarto, atualização da planta genérica de valores ajustando aos movimentos de valorização do mercado imobiliário. No quinto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. O artigo 23. Todo projeto de lei enviado pelo Executivo versando sobre concessão, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam ao tratamento diferenciado. Além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, deve ser instruído com o demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município, que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social. Capítulo 7º, critério para repasse ao terceiro setor, artigo 24, os repasses ao terceiro setor deverão ser autorizados por lei e objetivar a melhoria da qualidade e eficiência da gestão organizacional e dos programas sociais, incrementar os recursos promovendo a sustentabilidade das entidades e promover o aumento da participação voluntária dos cidadãos. Primeiro, somente poderão receber recursos do município as entidades do terceiro setor que atenderam às exigências contidas na Lei número 13.019, de 31/7/2014. E, primeiro, comprovarem sua capacidade jurídica e regularidade fiscal. Segundo, estar em condições satisfatórias de funcionamento. Terceiro, ter prestado contas da utilização de recursos recebidos anteriormente sem vícios insanáveis. O artigo 25, para os efeitos desta lei, entende-se como terceiro setor todas as entidades privadas sem fins lucrativos. O capítulo 8º das disposições gerais e finais, o artigo 26, se a lei orçamentária não for promulgada até o último dia do exercício de 2015,
Fica autorizada a liquidação das despesas até o limite mensal de 1/12 de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for sancionada. No único, considerar-se a antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo. No artigo 27, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Cajubi, 24 de abril de 2015, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Primeira discussão, primeira votação. Favorável, mantenha-se sentado. De acordo com a Lei 317 do Regimento Interno, o referido projeto de lei será encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamentos para recebimentos de emendas e voltará na próxima sessão ordinária, na segunda discussão e a segunda votação. Então vai ser duas sessões. No dia 20, ela volta para ser aprovada. Leitura do ofício número 214 de 2015 do Poder Executivo, de 5 de maio de 2015. Leitura do projeto de lei de número 115 de 2015 do Poder Executivo, de 5 de maio de 2015. Prefeitura do município de Cajubi, Estado de São Paulo, mensagem do Executivo, Cajubi, São Paulo, 5 de maio de 2015, ofício 214 de 2015. Ao senhor presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares desse legislativo na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei 115 de 2015, desta data, objetivando a abertura de crédito adicional suplementar para o Serviço Municipal de Água, Esgoto e Meio Ambiente do município de Cajubi, SEMAI Ambiental. Trata-se de autorização para que SEMAI Ambiental possa regularizar seu orçamento à luz da legislação pertinente, com a inclusão da receita no importe de R$ 200 mil, que lhe será transferido pela Prefeitura Municipal de Cajubi, com escopo na Lei Municipal 2182, de 30 de abril de 2015, valor este destinado à contratação emergencial para execução de obras de reparo nos emissários de esgoto que se apresentam urgentes em face do risco de prejuízo à saúde da população. Dessa forma, encaminhamos para votação o incluso projeto de lei em regime de urgência nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, em virtude do extíguo prazo para encerramento do presente ano fiscal, esperando sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli, o prefeito, ao excelentíssimo senhor Aderval Manfredo, presidente da Câmara. Projeto de lei número 115 de 2015 dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 200 mil. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. O artigo 1º fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 200 mil, nos termos do artigo 41, inciso 1º da Lei Federal 4.320/64, com a seguinte classificação orçamentária. Ficha 1, 03, Serviço Municipal de Água e Esgoto, SEMAI, 03.01, Serviço Municipal de Água e Esgoto, SEMAI, 17, Saneamento, 17.512, Saneamento Básico Urbano, 17.512, 0010.1.021, Construção e Ampliação da Rede de Água e Esgoto. 4.4.90.51 é a obras e instalações no valor de 200 mil. O artigo 2º, o crédito adicional suplementar será coberto com excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, primeiro inciso 2º da Lei Federal 4.320/64, proveniente de repasse financeiro junto à Prefeitura Municipal de Cajubi, autorizado pela Lei Municipal número 2.182, de 30 de abril de 2015. No artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2015. Prefeitura Municipal de Cajubi, 5 de maio de 2015. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Primeira discussão. Primeira votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado.
Segunda discussão. Segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Aprovado. A palavra está aberta para os nobres colegas. Boa noite a todos. Gostaria de fazer um agradecimento que a ponte da Santa Rita ficou boa, é um serviço bom. A ponte do Córrego do Picu também ficou bom. As estradas deu uma melhorada, fiz as indicações. E a ponte do Coqueiro não está muito boa ainda não, deu uma garibada só. Mas eu tenho certeza que o tempo vai dar uma ajeitada. E esse agradecimento que eu fiz as indicações, então eu estou contente que deu certo. Foi feito o serviço, então a gente tem que agradecer. Quando a coisa está feia, tem que reclamar e pedir, mas quando está feio o serviço, a gente tem que agradecer também. A ponte da Santa Rita ficou especial mesmo, que lá vai demorar 10 anos, 15 anos e não vai estragar. É só isso daí que eu queria fazer o agradecimento. Prefeitura do município de Cajubi, Centro de Referência de Assistência Social, convite à Secretária Municipal de Assistência Social e o Centro de Referência da Assistência Social, o CRAS, convidam para a passeata no Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a ser realizado no dia 18 de maio de 2015. Local de saída é na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na rua Agnello da Cruz Prates, número 7, bairro do CDHU. O horário de saída é às 8h30 da manhã. Estar no local com uns 20 minutos de antecedência e os vereadores que for estar presente. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Contamos com a presença de todos. Atenciosamente, Isabel Cristina Alves Sommer, gestora municipal da assistência social, e Nayara Gabriela Batista, coordenadora do CRAS. Tem mais um convite aqui. O prefeito Márcio Donizete Barbarelli e o vice-prefeito José Saraiva Neto têm a satisfação de convidar Vossa Senhoria e família para participarem das festividades em comemoração aos 114 anos de Cajubi, a realizar-se nos dias 8, 9 e 10 de maio de 2015, às 21 horas, na Avenida Pedro Martinez. Oportunamente, estendemos o convite para prestigiar o desfile cívico que acontecerá no dia 10, a partir das 9h30 da manhã, na Praça Monsenhor José Maria Soares Bezerra. Cajubi, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito, José Saraiva, vice-prefeito. Está aí o convite. Esperamos mais uma vez, né, que além de talvez um pouco de reclamações da festa do peão, né, mas vai ter a comemoração aí dos 114 anos do nosso município, não vai passar praticamente em branco, terá o desfile. Vamos, né, como nossa modéstia à parte, dar o apoio ao prefeito mais essa jornada. Por mais ninguém usar a palavra. Eu queria deixar uma coisa bem clara aqui, porque muitas pessoas criticam, né, mas não sabem o quanto é difícil administrar uma cidade que tem poucos recursos, né? Visando que ele está procurando adquirir recursos, né, para conseguir fazer esses emissários, né, a reforma desses esgotos, né? E o pessoal muitas vezes não sabe a realidade de cada cidade. Então, vai ter os shows, né, vai ter a festa, não o rodeio pode ser feito em outras oportunidades, né? Mas a preocupação do prefeito, do vice-prefeito, é com a saúde pública do município, né? Com o meio ambiente e tudo mais. Então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, né? E saber que a administração está sendo, na medida do possível, né, atendendo o que a população precisa, necessita, né? Festa, pode ter outras datas, né, outras festas, rodeio, né? Mas vai ter os shows, vão ser shows bons, né? A barraca, me parece que vai ser em prol do hospital, que vai ser na avenida, né? Então, é a preocupação do prefeito, do vice, com o bem-estar da comunidade. Primeiramente, a preocupação com a população também, né? A gente quer agradecer muito ao esforço dele, está indo em São Paulo buscar recursos, né, para fazer a reforma desses emissários, né? E a gente tem que agradecer muito isso, o interesse, né, com a população, né, com o problema da saúde pública do município. Muito obrigado. Por ninguém fazer o uso da palavra, por nada mais haver de ser deliberado, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado e uma boa noite a todos.